Over Trouble Water. Fala, pessoal! E aí, turma? Vão chegando, vão chegando, vão chegando, vão chegando. A live hoje é com a nossa amiga Drica. Um tema importante, hein? BH tá preparada? BH tá preparada para os deficientes físicos? Enquanto ela tá chegando aí, vamos escutando o Elvis Presley, Over Troubled Water. Fala, Diego, boa noite, seja bem-vindo à live do Laguna. Daqui a pouco estaremos com a Drica. Ela tá chegando aí. Fabiano, ao som do Elvis Presley hoje, hein? Lucas, boa noite, seja bem-vindo à live do Laguna. Daqui a pouco a Drica estará aí conosco para um tema bastante interessante. Aí, ó, a Drica chegou, hein? Vamos convidá-la aqui, vamos convidá-la. Ó, a Bruna também tá aí, meu amor. Ao som do Elvis Presley. Boa noite, Américo. Hoje o dia foi corrido, viu, cara? Não deu pra te ligar, não. Pensa. Mas foi bom, foi bom. Vamos aguardar o aceite da Drica aí. Enquanto isso, clica no aviãozinho, vai convidando a turma pra gente falar um pouquinho sobre esse tema importantíssimo. BH está preparada para os deficientes? A Drica está entrando aqui. Simone, bem-vinda à live do Laguna. Hoje, ao som do Elvis Presley. Vocês estão me escutando aí, gente? Essa música é bem legal. Clica no aviãozinho aí, ó, sai convidando a turma. Vamos encher essa live. Vamos falar de um tema muito bom. Olá, Drica. Oi, tá me ouvindo? Sua câmera... Tô te ouvindo bem, mas sua câmera tá de lado. Tá de lado? Então, pera aí. Tá, você tá... Pera aí. Você tá no horizonte. Vê se melhorou. Eu não posso falar, né, um belo horizonte, senão o Fabiano pode brigar comigo. Melhorou? Não, agora tá preta a câmera. Pera aí, gente. Ficou assim sem mesmo, câmera. é a primeira live. Não, tá de boa. Nós estamos escutando aqui o Elvis Presley. Over Troubled Water, do Elvis Presley. Essa música é muito bonita. Fala um pouquinho... Boa noite, Cíntia. Fala um pouquinho de Jesus conversando com as pessoas. O Elvis também era um cantor gospel. Agora sim. Agora só falta você pôr sua imagem bonita aí pra nós. Não, aqui, Rodrigo, se você virar o celular, vai ficar certo. Assim? É porque ele tá na horizontal. Vira ele. Vira Mas ele. fica ruim? Fica ruim? Fica pior assim? Não, pra mim tá... Assim? Fica melhor? Não, agora você ficou de cabeça pra baixo. Você ficou de cabeça pra baixo. Agora é só virar de novo. Aê, Drica, e posicionar. Peraí, deixa eu Posicionar pra sua imagem. Boa noite, Débora. Boa noite. Peraí, vamos chegando ao som do... Gente. Eu Elvis acho que eu vou ter Presley. Boa que noite, deixar ele Papito. deitado. Vou ter que deixar ele deitado. Não, você tá... Agora ficou bom, Drica. Eu vou deixar assim, tá? Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá joia. Tá bom aí, gente? Vamos ver o que o pessoal vai falar. É o melhor que tá tendo, tá? Não, tá... Mandaram um tanto de coração, Drica. Então tá bom. Me vendo? Porque eu não tô vendo Tá, nada, mas se vocês estiverem me vendo, tá bom. Não, nós estamos vendo sua cara, tá meia cara, mas tá bom. Tá bom. Meia cara? Pra mim aqui tá bom. Agora tá cara inteira. Meia? Agora ficou cara inteira. Aí, tá bom assim? Bora. Ficou bom, ficou bom. Então, peraí, deixa eu te ajudar. Peraí, deixa eu te ajudar, porque eu acho que eu tô... Eu posso virar a minha câmera. Aí fica tudo igual, né? Fica tudo igual. Peraí. Deixa eu virar aqui. Peraí, a música do Elvis até acabou, Drica, que eu coloquei pra você. Mas vamos virar agora pro outro lado aqui. Quem sabe faz ao vivo, né?
Ah, a gente faz ao vivo, Drica. Aê! O pessoal vai ver uma live um pouco diferente dessa vez, mas, Pois enfim, é, mas faz acho que parte. vai Faz dar. parte. Faz parte, É, faz faz parte, faz parte. parte, galera. Aham. Vão chegando aí. Pronto, agora eu Ah, tô igual a você. tá Agora eu tô joia. igual a você. Boa noite, Drica. Boa noite, Boa Laguna. noite, galera. Vão curtindo, vão compartilhando. Eu Boa noite, colocar a música pra gente pessoal. iniciar, mas a música acabou, Drica, nesse nosso. Adriana Araújo, a música acabou nesse nosso início aí de bate-papo. Mas É, o que é essa é música? A bom música que é do já Elvis ficou Presley. descontraído já. Já ficou descontraído, já quebrou o clima. Essa música é do Elvis Presley. O Elvis Presley, ele também fez várias músicas gospel. Ele começou na igreja, né? Então é bem legal. E essa música, ele retrata Jesus, né? Conversando com as pessoas. E aí tem 3 trechos dela, bem legal. Que eu acho, tipo Oi, assim, que pelo pouco... Tá escutando? tô ouvindo. Pelo pouco que eu te conheço, né? Eu falei assim, pô, acho que pode representar um pedaço da trajetória da Adriana. E eu coloquei... E os trechos são o seguinte, ó. Ele Ah, fala, né, Jesus, na música dele, fala o seguinte: Jesus conversando com as pessoas, dizendo que elas não estão sozinhas, que quando houverem lágrimas nos seus olhos, eu as enxugarei. Rodrigo, agora ah. você colocou o celular na posição certa. Agora eu vou virar o meu. Agora estamos certos. Estamos Ah, certos. Estamos certos. Bem-vindo, turma. E aí ele fala também, o seguinte, ó. ah. Eu lhe farei companhia quando vier a escuridão. E ele diz mais, ele diz o seguinte: siga em frente, garota iluminada. Continue assim. É a sua vez de brilhar, todos os seus sonhos estão a caminho. Legal, né? Ah, legal demais. É música bacana. Depois, quando você tiver um tempo, você escuta ela melhor. Rodrigo, Eu vamos dar início ao adoro nosso Elvis. bate-papo aqui? É, eu também gosto bastante dele. Bora. Ele, é como diz o Lucas, entrou aqui e falou: Elvis não morreu. Morreu não. Ele ainda está bem presente. Ele era um bom compositor, né? Além de artista. As músicas deles, 90% das músicas tem uma letra bonita para É qualquer isso aí. língua. Então, acho que isso que é o mais válido, né? Passar ali uma mensagem positiva. Bom, pessoal, o tema da nossa live hoje com a Adriana Araújo é BH está preparada para os deficientes? Mas antes, clique no avião, convide a turma e eu vou fazer uma pequena apresentação minha. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou o Laguna. Estou muito agradecido por estar fazendo a live com a Drica. Ela é uma amiga minha já de anos. Agradeço ela por estar aqui hoje à noite com a gente. E hoje eu estou como pré-candidato a vereador pelo Partido Novo. E sou um pré-candidato a vereador e eu quero entender toda a história da cidade. E nada melhor para conversar com todas as pontas. E hoje eu escolhi um tema que a BH está preparada para os deficientes e eu quero conversar com a Drica sobre isso. Mas, Adriana, conta para o pessoal aí um pedacinho da sua história, quem é você? Faz aí uma breve apresentação para a gente entrar nas pautas da live. Tá certo. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, de participar desse bate-papo, falando aí de um assunto tão importante, né? Eu já vou começar contando aí para vocês um pouquinho da minha história de forma resumida, né? Eu tenho uma deficiência visual, deu para perceber, né? Adquirida em decorrência de uma doença degenerativa da retina, chamada retinose pigmentar. É uma doença que provoca a perda gradual da visão. E eu fui diagnosticada quando eu tinha 1 ano de idade. Mas a doença só manifestou quando eu fiz 18 anos. É o presente que eu ganhei de 18 anos. E a partir dessa idade eu comecei a perder a visão. E hoje eu enxergo praticamente vulto. Então, assim, hoje eu tô com 35 anos, olha só, quase que metade da minha vida enxergando e metade vendo de outro jeito, porque hoje eu falo que eu estou vendo de outra forma, não vendo com os olhos, né? Mas vendo a vida através de uma visão quântica, eu gosto de falar. E entrando aí na minha, assim, a minha trajetória profissional, né? Eu tive que fazer várias adaptações, tanto físicas quanto psicológicas,
E quando eu estava perdendo a visão, quando eu comecei a perder, né, foi justamente no momento que eu estava me preparando para o vestibular. Então foi um baque para mim. E eu sempre quis, desde muito nova, fazer direito, sempre quis cursar direito. E assim, na época, eu ouvi pessoas falando que era até para eu desistir de estudar, dar um tempo e largar, né? Ficar, que eu estava muito abalada, né, com o que estava acontecendo. Só que o efeito foi contrário. Eu fiquei foi com mais vontade de estudar, de terminar o ensino médio, de fazer vestibular, e foi isso que eu fiz. Eu me formei em Direito, já tem 11 anos, e depois eu comecei a estudar para concurso. Aí eu fiz vários concursos, fui chamada em alguns, em outros não, e tive uma experiência muito bacana na Defensoria Pública da União, depois na Secretaria de Educação do Estado, e hoje eu estou no Tribunal Regional do Trabalho. E continuo estudando e querendo aprender mais. Rodriga, que história assim, já te interrompendo, eu falo muito também, né? Então, às vezes eu vou dar umas interrompidas aqui, porque, enfim, você já me conhece, mas eu acho sensacional a sua história. Inclusive, sua irmã tá na live, minha irmã também, vou mandar um beijo para elas. E Beijo. por que que eu acho sensacional? Porque você tem os dois lados da história. Porque é muito fácil a gente do lado de fora fazer um julgamento, né? Hoje, infelizmente, essa semana nós somos pegos com essa história dessa menina de 10 anos aí que está nacionalmente repercutindo. E aí pessoas de fora da história ficam dando palpites aleatórios, sem julgar, sem fazendo um julgamento muito superficial. E quando a gente vem para você que é uma deficiente, que não era e ficou, você tem uma visão da cidade, assim, dos dois lados. Então, quando eu pensei em alguém para tratar esse tema, eu tinha que tratar de alguém que viveu os dois lados. Né? A gente fala assim, eu prego muito skin the game. Mas, enfim, você passou por esse skin the game, você fala de uma coisa que você viveu. Né? Então, Sim. é diferente de quando uma pessoa fala sem ter vivenciado. Ela não passa a verdade, ela não passa. Quando você fala assim, eu formei, realmente, pô, você perdeu a visão e formou. Ah, pô, eu trabalho no Estado, pô, você perdeu a visão e continua trabalhando, você não ficou se lamentando. Aí, pra gente entrar no primeiro ponto dessa nossa bate-papo, entrevista, enfim, emocionante, legal, eu queria saber de você o seguinte, uma contextualização desse momento, do antes de você perder a visão, aí desse período que você passa e da sua deficiência agora. Como você vê a cidade nesse aspecto? Como você faria para nós aí uma contextualização desse antes e depois na vida da Drica? Nossa, é completamente diferente. Completamente diferente. Você pegar um ônibus enxergando, pegar um ônibus sem enxergar, é muito diferente. É muito diferente. Você sair nas ruas e depender de alguém para te ajudar a atravessar a rua. Você ter medo de cair num buraco. Antes não. Antes eu saía destemida, pegava ônibus, subia. Não que hoje eu não pegue, mas igual eu tô te falando, é diferente, né? É bem diferente. Você tem mais segurança, né? Porque você vê ali os obstáculos e tem condição de driblar aqueles obstáculos, né? Então, depois que eu fui perdendo a visão, foi mudando tudo. Inclusive, eu tive que tirar a carteira de bengala. Já pensou nisso? Tirar a carteira de Nossa, bengala? Porque a gente é, precisa fazer um curso de orientação e mobilidade para poder utilizar a bengala de forma correta, né? Então, assim, é muito diferente, é muito diferente. As duas realidades, assim, são completamente. É outro mundo. Eu falo que é outro mundo, você consegue perceber a cidade de outra forma, porque às vezes uma coisa que para você não é um obstáculo, para a pessoa com deficiência é. Por exemplo, aqueles negócios que fica no meio do passeio, sabe? Às vezes perto de garagem, eu não sei o nome daquilo.
É tipo Aquele negócio um ali olho de gato maior, um cone, né? Tipo uma haste de ferro. é uma haste de ferro. Aquele negócio ali uma armadilha. É uma armadilha para cego. Porque aquilo ali, a gente dá uma trombada ali, dependendo de onde atinge, é um abraço. É muito É, diferente. E para uma pessoa que enxerga, não tem, né? Eu tô falando assim, no meu caso, né? Mas você tem outros obstáculos para um cadeirante, por exemplo, né? Os degraus nas ruas, né? Isso é um tremendo obstáculo para um cadeirante, por exemplo, e para o então, cego você começou também. a falar isso, você começou a falar nessa parte de estrutura da cidade, e aí você viu essas dificuldades, né? Então, Sim. quando a gente aqui está tratando um tema muito focado na cidade, né? Estamos próximos aí de uma campanha novamente para eleger um prefeito e um vereador, e a gente vê que a cidade não está, na minha visão, tá, Adri, que ela não está preparada estruturalmente. Eu, quando aqui construía o meu galpão aqui da minha empresa, o novo, uma das coisas que eu pensei planejado era a minha entrada caber uma cadeira de rodas para conseguir entrar. E eu não vejo isso, essa usabilidade na cidade. E aí eu vi que você falou assim, nossa, eu tive que tirar uma carteira para usar bengala. Ah, eu quase caí num buraco. E, e a gente vê essa parte estrutural, né, essa parte que poderia ser melhor aproveitada. O que você, se você tiver nesse momento aqui falando para um ente público, que vai ser seu representante daqui uns dias, o que você diria sobre esses gastos de recurso público com estrutura? O que mais te faz falta para você ser mais independente andando dentro da cidade? Ai, nossa, é tanta barreira que merece, não, que tem que ser, né, rompida. Mas falando aí das barreiras urbanísticas, né, que são as que estão presentes aí nas vias, nas ruas, né, nos espaços abertos, que tem as barreiras, tem vários tipos de barreira, né? Mas falando especificamente da urbanística, eu acho que o calçamento das ruas, as ruas estarem alinhadas, estarem bem cuidadas, porque essa buracaiada que tem aí é bueiro aberto, é degrau quebrado, é muito degrau, é muito desnível. Esse negócio não, traz uma insegurança muito grande. A gente cai É, nesses buracos. sim, Rodrigo, deixa eu te fazer uma provocação sobre buraco e estrutura. Nós tivemos uma vez na Câmara dos Vereadores e estava discutindo, esse era o tema, estava discutindo, e tinha um grupo de deficientes brigando para o ônibus com suspensão. E eu te Sim. pergunto, o que adianta eu ter um ônibus com suspensão a ar na cidade para baixar para você, se eu não consigo tirar você da sua casa e te levar no ponto de ônibus? O que é mais importante, a estrutura da rua ou você vê tipo uma contratação de um meio de transporte que poucos vão usar? Se você Eu, fosse optar hoje, o que você preferia? Andar numa rua mais segura, relacionado a você se locomover por si só, ou você ter um ônibus especial que passa em vez de quanto e que é uma preocupação que acaba, no geral, não sendo utilizado igual deveria? os dois pontos devem ser cuidados, né? Mas se eu tiver que escolher, eu vou escolher a rua. A rua, sem A dúvida. estrutura, né? É. Eu, Mas eu, eu assim, vejo assim, muito importante essa parte de estrutura, de fazer você conseguir sair de casa, ir numa padaria, fazer você sair de casa e ir numa sim, com drogaria próxima. segurança. Isso, com segurança. Você falou tudo. Assim, isso é a minha visão, tá, gente? Eu tô aqui superfluamente falando. É a Drica que é a especialista, ela que é a estrela da noite aí. Mas, Então, é o que eu mais vejo. mas eu posso falar, na minha opinião, qual que é a pior barreira que eu acho? Ah, A barreira atitudinal, que são as atitudes e comportamentos das pessoas que prejudicam ou impedem a participação social das pessoas com deficiência. Para mim, essa é a pior barreira. E eu acho que é a barreira mais difícil e mais fácil de se romper, porque só depende de cada um, né? Mudar aí a visão, ampliar a mente e é, evoluir, né? Odrica, a Stefane falou assim, para você abaixar um pouco o celular.
Que eu tô vendo um santo, umas fotos lá no fundo lá. É Se porque ele abaixar vai ele. caindo, ele Abaixa um vai pouquinho. caindo. Assim tá melhor? Abaixa um pouquinho pro seu lado. Tá melhor. Mas aí você podia arredar um pouco É para a porque ele. sua esquerda. Para a sua esquerda. Abaixa ele mais um pouco. Não, você tá subindo ele. Aí, abaixa, abaixa. Aí. É porque É, ele melhorou. cai, sabe? Ele cai. Vou tentar segurar ele Ah, aqui. é, vai te dar um Aí. trabalhinho, porque nós temos mais 40 minutos de papo. Não, não tem problema não. Mas você Aí, tava tá melhor? contextualizando aí essa. Tá melhor. Essa parte da estrutura. Uhum. Ô, Drica, aí você entrou numa parte relacionada à atitude humana. A atitude humana, só Sim, quem passou por ela é capaz de ter, talvez, um olhar diferente. As pessoas que não passam acham que é muito fácil. E a nossa cidade, infelizmente, a nossa cultura, a cultura do brasileiro, ela é uma cultura salve-se quem puder. Então, o que, que o cidadão espera? Ele espera o seguinte: eu paguei meu imposto, o governo tem que tomar atitude e resolver o problema para mim. Mas não funciona assim. Cada pessoa tem que fazer um pedacinho. Então, o dia que eu estou reformando a minha calçada, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que colocar ali aquele tijolinho para o cego passar, eu tenho que ter uma calçada preparada para um cadeirante. Isso não depende da prefeitura. Mesmo você olhando, mas quem cuida do passeio é a prefeitura. Poxa, se todo mundo pensar assim, nós não vamos poder mais ter nenhum deficiente andando na cidade. Porque cada um vai pensar nos seus interesses sem pensar no interesse do todo. E olha que eu ajudando, eu penso muito mais no meu interesse. Mas eu sei que eu preciso te ajudar para ambos, eu e você, a gente crescer junto. E para a gente ter uma cidade mais harmônica. E eu concordo com você, a gente poderia ter mais estrutura. Eu acho que falta essa parte do cidadão pensar e não esperar o governante resolver. A gente pensa muito no governante resolvendo e eu tenho 39 anos. Até hoje eles não resolveram. E se a gente for esperar, nós vamos esperar aí muito mais tempo. E ó, tá chegando muita gente. Chegou o Ivo, tá aqui. Minha mãe tá aqui também. Tem uma galera boa é. aí compartilhando da live com a gente. E eu tenho que entrando nessa parte agora da. A gente falou um pouco do cidadão. A deficiência ela é muito ampla, né? Então a gente tem vários tipos de deficiência. Eu penso o seguinte: eu classifico legalmente como dois tipos de deficiências. Umas impeditivas, que não tem como ali aquele cidadão conseguir trabalhar, não tem como aquele cidadão tentar levar, por mais que normal, ele não consegue levar uma vida, que essas são as impeditivas. E as não impeditivas, que o cidadão ali mesmo com a deficiência dele consegue se adaptar. Você aí é um caso aí fenomenal, né? Se adaptou, trabalha, vai atrás e tal. Não colocou isso como um impeditivo na sua vida. Mas nas impeditivas, eu tenho uma posição bem interessante sobre isso. Eu acho o seguinte, não sei se você vai concordar comigo. Toda doença impeditiva, ao nascer, ele já deveria, aquele cidadão, ser aposentado no teto máximo. Porque o valor que se gasta é muito pouco. Então ele deveria ser aposentado no teto máximo com uma tutela do responsável, não do Estado, nunca. O Estado sempre vai gastar mal aquele dinheiro. Isso eu penso para o impeditivo. E com o decorrer, bom, enfim, você deve entender melhor do que eu dessa parte, o que você acha disso? Tá? O que você acha desse tipo de pensamento? Pô, vamos aposentar o impeditivo no teto total, para ele ter uma vida digna, ele poder guardar recursos ali para a velhice dele. O que você pensa disso? E você já teve alguma barreira para tentar conseguir alguma aposentadoria ou algum amigo seu para ver uma aposentadoria, tentar resolver um problema que na realidade não está só nas mãos dos responsáveis, que são os pais, mas também daquela ajuda ali estatal que vem do governo? Como é que você acha disso, seu ponto de vista sobre isso aí? A gente tem sim níveis de deficiência, né? E tem sim as mais severas que tornam a pessoa absolutamente incapaz, né? E não só para o trabalho, mas como para vários outros atos, né, da vida civil como um todo. E eu tenho um exemplo, que é meu irmão. Meu irmão, ele teve meningite com 11 meses, tá? Ele nasceu perfeito e teve meningite e ficou com sequela. E ele é absolutamente incapaz. Ele depende da família para tudo. E não tem qualquer ajuda do Estado, tá? Não tem. E eu acho que essas pessoas, sim, devem ter direito a uma aposentadoria. Porque hoje funciona da seguinte forma.
uma pessoa que tem uma deficiência, que porventura incapacitou ela para o trabalho, então ela já trabalhava, e aí, por alguma razão, ela tem uma deficiência que a tornou incapaz, ela vai ser aposentada por invalidez, tá? Certo. É só nesse caso que você tem aposentadoria. Você tem um benefício, que é um benefício de prestação continuada, para o caso de uma pessoa com deficiência ter uma renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Aí essa pessoa ela vai ter direito a um salário mínimo. Mas não é aposentadoria, é um direito, é um benefício pessoal e intransferível. Mas eu acho que esse benefício ele deveria ser melhor avaliado. Por quê? Eu acho que essa parâmetro de renda, eu acho ele muito errado, porque eles colocam uma renda muito baixa, e aí você tem, no caso, por exemplo, famílias de classe média baixa, que tem pessoas com deficiência, que nem você falou, né? Que são incapazes, totalmente incapazes, que não têm direito, não recebem nada. E você tem pessoas com deficiência que não são incapazes, que, por exemplo, é bom deixar isso claro, por exemplo, um deficiente visual, ele não é incapaz para o trabalho como um todo. Sim. Ele é incapaz para alguns tipos de trabalho, né? Por exemplo, um deficiente visual não vai ser motorista, né, gente? Pelo menos por enquanto. Por enquanto, até Por o carro enquanto, autônomo vir ele poder dirigir, né? Ou o Sanar, aquele problema ali. Nós vamos chegar nos assuntos tecnológicos, guarde para ele. Mas então, esse deficiente visual, no meu ponto de vista, ele é totalmente capaz. Então, mais do que benefício financeiro, essa família, essa pessoa com deficiência, ela precisa de assistência social e psicológica, de estímulo para essa pessoa se inserir no mercado de trabalho de alguma forma. Porque muitas vezes ela não tem esse estímulo dentro de casa, a família às vezes tem vergonha, às vezes a família tem medo, fica insegura, e essa pessoa com deficiência, ela fica ali, à mercê de receber esse benefício e não progride, não cresce na vida, fica só assim. Então, eu acho que tem que definir muito bem isso, tá? Esse critério. Entendi. Eu acho que aquela pessoa que é totalmente incapaz, ela tem que ter uma aposentadoria, sim. Concordo. Por que eu quis entrar nesse tema? Mas antes, a Poliana falou assim para nós, ótima abordagem. Obrigado, Poliana, por você estar aqui, Poliana Lima. Obrigado por você estar aqui. O Maurício também entrou. O Lucas fez um comentário aqui. Gente, se quem quiser mandar pergunta para nós aí, para a Drica, para Adriana Araújo, mas eu chamo de Drica porque eu conheço há muito tempo, tem uma intimidade maior, pode mandar. Mas, Drica, eu fiz uma visita no Novo Céu e eu aconselho todo mundo a fazer essa visita. Ela foi muito chocante, né? Porque muita gente não sabe, mas você já sabe, alguns aqui que estão na live sabem, eu perdi um filho por doença, né? Então, se ele viesse a sobreviver, ele com certeza, a Débora também está aqui, mandou uma mãozinha para nós, ele também, com certeza, ele seria, pelo grau da doença dele, completamente incapaz. Aí eu fui lá no Novo Céu, lá tinha uns 40 meninos e tal, e eu fiquei chocado, porque o Novo Céu, ele é uma instituição que ele funciona com doação, mas todos ali são incapazes. E tem incapazes lá de 10 anos de idade, 8 a 40, que uma vida inteira preso numa cama, sem entender muito da realidade, ou com uma realidade interna que a gente desconhece. Como pessoas consideradas normais, vamos dizer assim. E eu fiquei pensando naquilo, porque se aquelas pessoas estivessem aposentadas, ali no Novo Céu, com aqueles 40 meninos, a R$5.000 no teto máximo, a gente já teria dinheiro para aquelas cuidadoras, que são voluntárias, cuidarem deles. Então, o que eu penso? Pô, não é uma ajuda, eu não estou ajudando, dando uma ajuda de custo aqui de um salário. Eu estou aposentando o cara por uma invalidez completa, que ele já nasceu assim, e nós temos dinheiro para isso. A sociedade nossa tem dinheiro para isso.
porque é um grupo pequeno, mas eu estou dando para a pessoa dignidade humana. A nossa Constituição fala Sim, da dignidade humana. Isso é dignidade humana. Porque ela vai ter sim, dinheiro para contratar um enfermeiro, ela vai ter dinheiro isso, para comprar um remédio que o SUS não dá, ela vai ter isso, outras coisas e outros cuidados e vai tirar um peso, talvez, daquela família. Um peso é uma privação. Eu imagino assim, seu pai e sua mãe são muito vencedores, mas quantas privações eles tiveram na vida, às vezes financeira. Não estou dizendo uma privação de cuidados com carinhos, mas sim, financeira. Porque sim, ele poderia ter um contrapartida, né? Seu pai já foi empreendedor, sua mãe é empreendedora até hoje, pagador de imposto, pessoa de bem. Ela poderia ter uma contrapartida nesse momento, né? A gente não está pedindo, não é para dar nada, não. É uma contrapartida social que está na nossa Constituição, né? Quando a gente fala da sim. dignidade humana. Tá lá, tá escrito para todo mundo. Então, eu aconselho todo mundo que está aqui na live, aí um dia visitar o Novo Céu. E aí, os mais céticos que não acreditam em Deus vão começar a acreditar. Sim. Acredito eu, porque tem muita gente que ainda não acredita, Drica. Então, enfim, mas é Aham. outra abordagem, né? Outro Mas, tema. então, é outro tema. Mas agora, vamos entrar numa parte sobre educação. Tem muita gente entrando na live, nossa live está bombando, graças a Deus. Temos que agradecer. Educação e as escolas públicas, Drica. Primeiro, a pergunta ela é bem simples. As escolas públicas estão preparadas? Como você vê o ensino na tentativa de socializar um deficiente no ambiente Ah, cotidiano da escola? Isso acontece? Então eu quero te deixar aqui duas análises. Uma é a preparação da escola pública, na sua visão, e uhum. outra é a socialização de um aluno com deficiência. E depois eu vou te colocar um ponto de vista que nós colocamos numa discussão interna dentro do novo. E aí eu gostaria primeiro da sua análise para mim depois Tá. deixar um pedacinho da minha reflexão. É, bom, a escola pública está preparada? Não. Escola particular está preparada? Não. Faculdade está preparada? Não. Já vou responder que não está nenhuma está preparada. Mas assim, por quê? Essa questão, até pouco tempo, a gente tinha uma separação ali de pessoa com deficiência com pessoa sem deficiência, né? Pessoa com deficiência só estudava numa escola especializada. E Aham. não era comum a gente ver essa inclusão. Essa inclusão ela se tornou mais comum a partir da Lei Brasileira de Inclusão, né, que é a Lei 13.146 de 2015, que isso se tornou mais comum. Então, é uma lei nova, né? Assim, você tem o quê? 5 anos só. Então, as escolas elas não estão preparadas assim em termos de profissionais. Os professores eles não são adaptados para receber um aluno com deficiência. Eles têm que ali fazer eles precisam fazer curso nesse sentido, se informarem mais sobre aquilo. E às vezes não é assim que funciona. Simplesmente tem um aluno lá com deficiência, eles têm que passar a matéria, o aluno fica perdido, e às vezes tem um auxiliar lá que fica com ele, e aí ele fica isolado, né? Não conversa com ninguém, fica só naquela coisa ali. Então, tem que haver uma preparação das escolas nesse sentido, mas eu acho que o mais importante, e eu acho que essa preparação, ela vai começar dentro de casa, nas famílias. Por quê? Os pais, hoje, eles precisam falar desse assunto com os filhos. Esse tema, pessoa com deficiência, deve ser abordado dentro de casa. Hoje a gente tem tantos Que legal. filmes, Isso mesmo. tanto vídeo, tanto livro. Temos pessoas, tenha contato com essas pessoas. Como você falou, vai lá, visita o instituto, leva seus filhos, conversa com eles. Por quê? Porque, gente, deficiência é algo natural. Ninguém está livre disso. Qualquer um pode nascer ou se tornar. Eu sou prova viva disso, meu irmão é prova viva disso. E nós não somos melhores ou piores. Nós somos pessoas com características que às vezes precisa de alguns outros recursos, né, para a gente desempenhar algumas atividades. Então, a criança que tem contato com isso, ela vai tratar isso de forma natural. Ela não vai olhar para um deficiente e achar ele esquisito, achar ele estranho.
achar que ele veio de outro planeta. Não vai ter esse tipo de abordagem. A criança ela vai tratar ali normal e aí fica muito mais fácil de socializar. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. A educação ela não deve ficar restrita às escolas. Pelo contrário, começa dentro de casa, ensinando valores, né? Respeito Rodrigo, e muito tudo isso. legal essa abordagem. Muito legal. Eu acho também que vem dentro de casa. Inclusive, nós estamos ganhando um tanto de coraçãozinho aqui, viu? Quanto mais palavras você fala, mais coração eu ganho. Só falta um me chamar de Leonardo. Todo mundo acha que eu sou Leonardo. Começar a cantar aqui. Agora, que interessante, você falou que a lei ela é muito nova, né? A lei de 2015. Isso. E bem recente a lei sobre isso. E quando você diz dessa parte da socialização que começa dentro de casa, de fato olha que eu tive uma infância muito boa, a gente foi criado em casa sem nenhum preconceito, todas as pessoas eram bem-vindas na minha casa, meus amigos, e não tinha nada disso. Mas quando eu volto lá atrás, a minha mãe poderia, o meu pai, claro, os dois, me levarem nessas instituições, tipo o Novo Céu, ou para conhecer isso, porque isso não o que você falou, às vezes, como você fica longe, mas também é cultural, né, Drico? O pessoal também escondia muito, né? Hoje se fala mais e tem que Por falar isso mais que eu ainda. acho. É, por isso que eu Tem acho que que a gente falar só mais vai ainda. mudar essa crença com informação, levando informação, falando. Por isso, gente, compartilha a live aí. Vamos falar, É. vamos divulgar. Vamos falar, essa live vai ficar salva no YouTube também. Mas, Rodriga, Uhum. da socialização, houve um assunto interessante dentro do Novo, e ideia não falta, né? A gente tem que colocar para funcionar. Mas o que aconteceu? Uma menininha, o Matheus Mota entrou aí também. Boa noite, Matheus. Uma menininha fez um cartaz, ela é surda, tá? Uhum. E ela fez um cartaz dizendo que a dificuldade dela, para você entender mais ou menos, é que não adiantava ter um professor para ela, sendo que na hora do recreio ela não conseguia brincar com as amigas. Eu falei, poxa, Uhum. Ela não brinca porque não há socialização. O outro lado não entende o sinal de Libras. Uhum. Então, como é que a gente faz esse outro lado entender? Eu começo a ensinar o mais cedo possível, de uma forma simples. E como veio a pandemia, qual foi a ideia que eu sugeri ao pessoal do Novo? Falei, poxa, vamos gravar a aula de Libras, e os meninos aí, quando começar a escola com 8, 9 anos, ensino fundamental 1, a gente já coloca para ele a aula online de Libra. Então ele já é obrigado a ver a aula online. Nós estamos numa ruptura. O Covid criou uma ruptura no sistema de ensino. Então não adianta o cara falar, vai voltar como era. Não vai mais. Isso acabou. Então vamos pôr aquela aula de Libra, aquela aula de Braille, para todo mundo. Ela é igual para todo mundo. O cara tem que passar. Ela pode ser online no primeiro momento. E dentro da sala de aula, aí veio uma outra sugestão muito legal, que não foi minha, foi de uma outra pessoa, da Eliane Turra, que é professora também, fodaça. Ela falou, poxa, pegando essa gancho aí do Laguna, por que a gente, então, ao invés dela ter um professor para ela tem um intérprete, a sala de aula? Porque aí todos os alunos vão ver o intérprete. E eles vão começar a aprender os sinais. E aí Ótimo. a gente já socializa com um grupo maior. Sim. E eu achei fenomenal. Você vê que são soluções baratas, né? Porque o Estado hoje já gasta tendo um professor para cada um. Então ele pode ter uma solução barata e que socializa lá na ponta. E eu passei isso, o pessoal gostou, achei legal. E o que eu vejo que temos que levar é o tema, tem que ser abordado. Até o Lucas colocou aqui para... Falou assim, ó, se você virar vereador, vamos fazer uma audiência pública sobre isso. Claro, são temas que têm que ser abordados constantemente. A cidade é para todos, ela não é para um grupo só, não. Ela é para todos. Então ela tem que ser abordada não de uma só vez, constantemente. Eu acho que isso as escolas podem colocar esse tema também de alguma forma na grade curricular. Assim, não precisa ser uma matéria, a pessoa com deficiência, não é isso. Mas tratar desse assunto, né? Seja por meio de trabalho, por meio de pesquisa, sei lá. Eu já vejo algumas escolas particulares fazerem isso, né? E por que isso não é feito de modo geral, né? Eu acho que tem que ser falado para as pessoas terem conhecimento, porque eu acho que a maioria eu acho assim, das dificuldades que a gente enfrenta, é porque as pessoas não conhecem, elas não sabem como lidar com uma pessoa com deficiência, elas têm medo, elas
acha que é um bicho de sete cabeças, sabe? Elas têm, não sei, não sabe como conduzir um deficiente visual, pega a gente pelo braço e sai puxando. Não é maldade, mas é porque não sabe É, mesmo. Rodrigo, eu vou te contar um caso interessante. Não é maldade, a gente não sabe mesmo. Eu estava um dia voltando da PUC à noite, eu fiz a faculdade lá na PUC de Telecomunicações, estava lá. Formei lá não, viu? Mas eu fiz um período. Fiz dois períodos, quase. Aí tô lá, eu voltando, e tinha sempre um deficiente visual que ele pegava o ônibus comigo e ele descia logo no início da Três Pontas. Eu comecei a acompanhar ele de longe, ele não me conhecia nem nada, depois virou até amigo meu. Não é um grande amigo, mas é amigo, né? Enfim, depois nós afastamos um pouco. Aí teve um dia, e ele colocava o celular dele para despertar. Então, nós vamos entrar depois nessa parte tecnológica, mas só para você entender. Aí teve um dia que ele perdeu o ponto de passada. Aí eu falei, ó, ele errou, ele vai para outro lugar, né? Fiquei eu imaginando. Aí eu vi que ele foi lá, demorou um pouco, ele foi lá na frente e conversou com o motorista falou, não, o ponto passou. Aí ele deu o sinal para descer. Aí eu falei, pô, tava longe de casa pra caramba, Drica, mas meu coração doeu. Eu falei, caralho, vou ter que descer. Eu vou ter que ajudar esse cara, porque ele não vai chegar na casa dele, porque ele tava longe da casa dele. Aí eu desci, peguei no braço dele, a gente já tava aqui na Padostácio, mas cá pra cima ali, perto da Monte Santos. Aí eu peguei no braço dele e falou, não. Eu falei com ele, ó, eu sou da PUC, eu sempre te vejo. Primeiro, era 11 horas da noite, e o cara falou, é um assaltante. Eu falei, eu sou da PUC, eu sempre te vejo aqui, e eu vi que você desceu no ponto errado, você tá longe de sua casa, mas eu vou te ajudar. Falei, eu tô perto da minha, menti pra ele ainda, tá longe pra cacete da minha. Aí eu peguei ele no braço, aí ele falou, você tá me pegando errado, não é assim que pega. Aí ele me ensinou. Você não concorda que isso a gente podia ter dentro da sala de aula? Pois Com os meninos pequenos, é, gente. Hoje nós são vamos coisas simples. ensinar a você ajudar um cego a atravessar a rua. E, poxa, atravessar a rua. E a criança, além de gostar, é E uma assim, disciplina e isso que eu tô educativa, te falando, brincando. e isso que eu tô te falando, isso pode ser abordado dentro de casa, né? Dentro de casa. Também. E aí, enfim, levei ele pro ponto, ele me agradeceu muito e tal, e depois ficamos amigos, encontrei com ele mais algumas vezes, logo depois eu saí da PUC. E acabei não vendo ele mais, mas foi uma coisa que eu senti, que eu falei, nossa, pô, poderia ter pegado ele de forma diferente, né, ali no braço, e etc. E aí foi interessante, porque ele falou assim, me leva pro ponto mais próximo, porque eu vou pegar o ônibus de volta, pela Padostácio. Aí eu levei ele no ponto mais próximo, ele pegou o ônibus de volta, acredito que ele chegou em casa, porque no outro dia a gente já estava conversando no ponto. Foi até interessante, que eu ganhei um amigo. Né? Fala de amiga, meu irmão também entrou. Rodrigo, você tá podendo, hein? Meu irmão entrou, a Gisa também lá de Contagem entrou. Prazer pra vocês estarem, o Alcivander, lá do Frei Orlando. Prazer pra vocês estarem aqui na live do Laguna. E entrando agora, Rodrigo, nós vamos entrar agora numa parte aqui polêmica. Essa parte ela é polêmica porque tem mil maneiras de ver as coisas, né? Nós vamos falar de cota. E cota, você já sabe que vai ser polêmico. A gente tem cota para deficiente em concurso e a gente tem cota deficiente para empresa. E aí, empresa, por que eu vou te fazer essa provocação aí para a gente questionar? Empresa e para o concurso. Primeiro que eu acho o seguinte, se a gente der uma educação base e esse preconceito acabar, a gente pode acabar com a cota aos poucos e essa entrada ser natural. E aí eu analiso dois pontos. O aspecto do concurso, ele é interessante. O aspecto da empresa também é. Mas tem situações complexas. Por exemplo, tem uma situação no interior de São Paulo que o cara, ele é um fazendeiro e ele tem mais de 50 funcionários. E ele foi multado porque ele não tinha um deficiente dentro da empresa dele. Só que ele falou assim, olha, eu já estou procurando aqui na minha cidade alguém com deficiência, eu não acho. Já procurei na cidade vizinha, eu não acho. E eu não acho justo eu receber essa multa. Então, ela se tornou uma lei que naquele momento, ela é errada ser cumprida. Porque o cara tinha colocado até anúncio em rádio, ele provou lá, eu coloquei anúncio em rádio. E eu não tenho deficiente trabalhando aqui. Então, essa obrigatoriedade, eu sou contra essa obrigatoriedade, tá? Eu sou contra até para os dois lados. Óbvio que a gente tem que pensar uma maneira de socializar isso, de tornar melhor. Então eu vejo, aí eu gostaria de ver sua análise sobre a obrigatoriedade, que você pode mudar a minha ideia, porque o Laguna que entra aqui hoje é um Laguna que saia diferente. Nós estamos criando um mid-set, né, diferente aqui. Nós estamos criando algo novo nessa conversa. E dentro do concurso, o que eu penso, e também dentro de uma empresa, também para a gente não contratar um deficiente visual e colocar ele em qualquer cargo. Porque às vezes o cara contrata para cumprir tabela. E é terrível isso, não contrata pela eficiência. Aborda isso para nós aí, como é que você contextualizaria e o que você acha disso? Tá. Eu vejo as cotas e essa questão da obrigatoriedade, né, no caso de empresas,
como band-aids, tá? Elas são band-aids que precisam existir no momento porque a ferida está aberta. Então, a partir do momento que a ferida cicatriza e a gente tem uma sociedade evoluída, nós não vamos precisar mais disso. Mas, sem essas cotas, sem essa obrigatoriedade, nós não teríamos o tanto de deficiente que nós temos hoje ocupando cargos públicos, trabalhando em empresas. Por que eu falo isso? Porque existe aí uma crença limitante, é incapaz, é improdutivo, ele vai me onerar, né? Isso principalmente no setor privado. Muitas empresas não contratam deficiente porque acham que vai ser um ônus para eles. E então essa obrigatoriedade ela precisa ainda existir. É claro que tem as ressalvas, né? Se a pessoa colocou anúncio, igual você falou, se ela procurou um deficiente e não encontrou nenhum para ocupar a vaga, ok, ela não tem que ser multada por isso, não. Ela fez o papel, ela fez o serviço dela lá. Mas essa obrigatoriedade ainda precisa existir. Mas, mais do que obrigar a contratar, você precisa ter o deficiente assessorado e amparado ali, que nem você falou. Não basta você simplesmente contratar e deixar o deficiente lá de lado, sem qualquer recurso para ele trabalhar, e depois sair falando que foi um prejuízo para ele, que aquela pessoa não serviu para nada, né? Eu vejo nesse sentido. E eu acho que eu tenho que deixar muito claro também, sabe? Que cota para deficiente em concurso público não é prêmio, não é passaporte livre, entrada livre para concurso. Pelo contrário, ainda com as cotas, são muito pouco nomeados. Mais ou menos a cada 100 pessoas sem deficiência, eles chamam uma pessoa com deficiência. Então, o deficiente que é nomeado, para ele ser nomeado, ele tem que passar ali nos 5 primeiros lugares. Senão, sem chance. E outra coisa, Nossa. deficiente visual, deficiente físico, como todo deficiente, ele precisa, como eu falei, ele precisa passar muito bem, né? Passar ali no topo, e ele faz a mesma prova, não é uma prova diferente, não. Ele vai fazer a mesma prova que todo mundo ali. Então, não é, assim, facilidade, você falar, nossa, deficiente tem cota, é muito vantagem, vou inventar aqui que eu tenho uma deficiência, porque aí eu entro de forma mais fácil num concurso. Não é assim que funciona, tá? Não é. Tá. E é bom deixar isso bem claro, por isso que essas cotas existem, por isso, porque se elas não existissem, não teria deficiente ocupando esses cargos, por causa do nível de consciência que a gente ainda tem. Inclusive, o Maurício ele colocou aqui para nós que a Uzi Minas ela faz um treinamento com todo o pessoal de gestão, que é deficiente, que eles entram, e ele tem um treinamento para adequar os trabalhos e ser a eficiência esperada, né? Ela não faz aquilo que eu te falei, vamos colocar em qualquer carguinho aí e rodar. Em cima disso, você falou... Rodrigo, eu queria te perguntar uma outra coisa, até assim, que é do meu pessoal, mais pessoal minha, porque eu agora me atinou aqui, acho que também muita gente deve estar pensando nisso. Quando você entrou via concurso, eles fizeram de você, logo que você passou, você foi auditada, né? Para ver grau de deficiência, como é que foi isso? Você faz uma perícia. Uma perícia, você desculpa, é auditada. A perícia, minha cabeça está em auditoria, hoje ficou o dia inteiro com auditoria na cabeça. Você faz uma perícia para eles verem se você faz jus ou não estar naquela lista de pessoas com deficiência. Porque tem muita gente que inventa aí, que tem alguma coisa só para estar naquela lista, né? Então, eles fazem uma perícia, sim.
Essa perícia, ela é com o médico do SUS e privado ou ela pode ser com um ou outro? Isso fica a cargo de quem? Do Estado ou de quem contratou? Ela Ou a cargo do é, deficiente de provar? não, ela é do serviço público, Ela é do de quem órgão, contrata. ela é do órgão que você está fazendo o concurso. Então, por exemplo, eu fiz para a Secretaria de Educação do Estado. Quem vai fazer a perícia é o médico da CEPLAG, entendeu? Entendi, Eu legal. passei no tribunal. Quem fez a perícia foi um médico do tribunal. Legal. Rodrigo, nós já estamos indo para o final, finalmente aqui, mas agora é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, sobre tecnologia. Por quê? Porque a minha vida inteira eu trabalhei com tecnologia. Desde os 18 anos de idade, eu trabalho com tecnologia, tenho 39. E eu queria perguntar para você, nos últimos 20 anos, ou a sua experiência sem a visão, né, na parte quando você perde, o que a tecnologia te propiciou, o que essa demanda visual causou para o empreendedor, que ele, através da tecnologia, ele sanou. O que isso te deu de qualidade de vida? Qual a melhor forma você vê para universalizar isso? Como que eu, amanhã, trabalhando no setor público, como vereador, posso tentar universalizar isso? Primeiro, quais as tecnologias te ajudaram, te incluíram no mundo? E como a gente pode universalizar isso, levar para todos os deficientes? Quando eu comecei a perder visão, foi engraçado, porque eu era apaixonada, ainda sou, né? Mas assim, eu amava mexer no computador. E aí, quando eu comecei a perder visão, eu falei, putz. E aí, tava naquela época de descobrir a internet, né? Internet de escada, Aham. aquela febre, e eu adorava aquilo. E aí, putz, e agora, né? Não tem mais como eu mexer no computador. Aquilo para mim foi um golpe. Mais do que perder a visão, foi ficar sem mexer no computador. E aí eu conheci uma deficiente visual que me apresentou é, um software leitor de tela chamado JAWS, bem famoso aí na Cegolândia. E eu, assim, fiquei alucinada com aquilo, eu fiquei apaixonada, sou apaixonada pelo JAWS, porque eu fiquei muito mais independente, eu pude ler meus livros no computador, eu escaneava os livros, lia no computador, então me facilitou muito na faculdade, muito, muito mesmo, fazia tudo pelo computador, digitava minhas aulas, e aí depois eu mesma podia ler, porque o software lê tudo que está na tela. E hoje isso se estendeu para celular, né? Então, esses smartphones hoje, por exemplo, já vem com esse programa, com esse leitor de tela. Quem tem curiosidade, que nem sabe disso, vai lá no geral, acessibilidade e procura lá, que vocês vão ver que o seu celular vai começar a falar e é ótimo. Quem enxerga não gosta, não, mas quem não enxerga adora. Então eu sou apaixonada por essa tecnologia. Eu tô fazendo essa live aqui agora, assim, descontraído, aos trancos e barrancos, por causa disso. Porque eu tenho um celular que fala as coisas para mim, que lê tudo que está na E olha tela. que legal, Drica, a sua fala, a sua mensagem deve chegar no final da nossa live para umas 300 pessoas. Isso é o mais legal. São 300 pessoas que não conheciam a sua história de vida, que não conheciam o que é ser deficiente e que você está falando. Então, olha o que a tecnologia levou a gente. Se Pois eu não é. tivesse um smartphone, a gente teria que convidar todas essas pessoas para estar num auditório. E com o Covid a gente não ia poder fazer isso. Então, você imagina o seguinte, como isso permitiu, mesmo que a pessoa entrou aqui e ficou 10 minutos, ela sentiu Uhum. a energia da live, ela pegou a ideia, né? Ela viu, ela criou algo na cabeça dela diferente. Então isso é Uhum. muito legal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você chegou a usar aquela bengala que ela vibra? Que ela tem um sensor na Não, ponta que ela não chegou a usar, não, não, né? não, essa não, a minha é tradicional mesmo. Mas assim, Eu. todas essas tecnologias, elas são muito positivas, muito, muito, ajudam bastante a gente. Tem coisa. E olha, eu vou te falar, cego adora tecnologia, adora, adora. Porque é Isso é assim, legal. é muito bom. E eu, igual, eu quero que isso seja, a acessibilidade, ela venha de fábrica, porque é muito importante isso. Por exemplo, se você vai produzir ali um aplicativo,
Se você vai criar um eletrodoméstico, pensa nessas pessoas com deficiência, já fazem ali um sistema de acessibilidade logo no projeto. Não deixa para fazer, não deixa para consertar depois, não. Porque isso fica pior. A gente tem que todo mundo pense nisso, sabe? Ao criar porque nós, por exemplo, enfrentamos muito problema hoje com eletrodomésticos, né? A gente tem ali, por exemplo, geladeiras super modernas, né? Com aqueles painéis lindos, todo touch, que eu passo o dedo ali e ele só faz um barulhinho. Eu não sei o que eu tô fazendo ali. Tá só fazendo um barulhinho. Eu tô comprando uma geladeira, não é um piano, né? Eu quero saber o que eu tô fazendo ali, o que eu tô mexendo, o que eu tô apertando. E não é difícil. Com a tecnologia que nós temos hoje, é tranquilo de você integrar ali um sistema de voz ou uma interação com o smartphone. Hoje eu sei que, por exemplo, tem uma máquina de lavar roupa da Samsung que tem essa interação. Você pode programar pelo celular. Então, você ali programa a roupa, você já coloca tudo ali pelo celular. Só que eu acho que isso tem que... a Cíntia, sua amiga, tá mandando aqui, ó. Ela falou assim, ó. Cíntia Matos, muita admiração por esse ser humano maravilhoso que é a Drica. Ô, Drica, eu acho muito legal essa abordagem sua, e só para você ver, às vezes o privado ele tem que entrar no jogo. Tem 2 anos que eu deixei um projeto com a Prodabel, tá lá, ó, virando sucata o projeto, para monitoramento dos sinais. E qual era o objetivo de monitorar o sinal? Era para avisar no smartphone, vibrar, se o sinal tivesse fechado ou aberto. Teria 2 modelos, então o usuário de deficiência visual, com ele no bolso, poderia saber se estava aberto ou fechado, e comunicar aos carros o tempo de passagem. Tem 2 anos que está lá, eles não prontificaram em fazer. E estamos caminhando aqui, Drica, para a parte final. E nós temos só mais 3 minutos. Então eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui. É uma pena, live boa passa rápido. E a galera tá que manda mensagem aqui, eu tô aqui de boca aberta vendo você falar. Não vi as mensagens, não. Estou dando pra ler um tanto de mensagem. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para nós. O seguinte, qual a mensagem que você deixa para nós de como superar as barreiras diárias da vida, com disposição, gratidão e certeza que a cada dia é possível superar e fazer o melhor? O que você passaria para todo mundo aí que vai ver essa live e que precisa, nesse momento, de uma mensagem de apoio e gratidão? Eu penso o seguinte, tudo pode ser inspiração e ensinamento. Só depende da forma como você escolhe enxergar. Então, faça suas escolhas com sabedoria, tenha gratidão sempre, alegria e amor incondicional. Que o resto vem, gente, o resto vem. Pode ter certeza. E muito obrigada pelo convite. E eu só quero terminar falando uma frase de uma ativista social em prol das pessoas com deficiência chamada Helen Keller. Foi uma grande escritora e filósofa, né? Ela era cega e surda e viveu 87 anos. E ela disse assim, sozinho podemos fazer tão pouco, mas juntos podemos fazer muito mais. Então, que a gente se una cada vez mais em prol de um mundo melhor. Muito obrigada, gente. Drica, eu até arrepiei agora aqui. Juntos podemos fazer muito melhor. Sua mãe mandou um abraço, ela também está aqui na live. Minha mãe também mandou um abraço para você, tem uma galera. E, Drica, para a gente finalizar aqui, juntos podemos fazer muito melhor. A gente junto, cada um fazendo um pouquinho, respeitando o outro, com dignidade, o próximo, sem preconceito, nós vamos longe. Muito longe. Eu vou te agradecer, Drica, mais uma vez. Obrigado por você ter ficado aqui comigo 1 hora. Eu tomei 1 hora do seu tempo, mas eu acho que é importante essa mensagem. Vamos trabalhar para levar essa mensagem para mais gente. Disponha. Muito obrigado mesmo. Emocionante, como diz a Cíntia aqui. Emocionante. E desculpa aí os tropeços, as câmeras viradas, mas faz parte. Faz parte do meu show. Faz parte do seu show. Gente, obrigado. Continuam curtindo o Laguna nas redes sociais. E até a próxima. Encerramos a nossa live de hoje. Até, Drica. Um abraço. Boa Beijo noite. do Laguna. Beijo. Tchau. Tchau.